Olá, boa noite. Mais uma das conversas que eu gosto de fazer aqui através do StreamYard, uma aplicação do Facebook. Tenho comigo hoje um amigo de longa data, Paulo Cardoso. Ele é de Porto Alegre e temos várias coisas em comum. Eu diria quase que a gente podíamos ser quase irmãos gêmeos. E o Paulo é também um ativista social e iremos começar precisamente a falar dos ativismos sociais que tanto eu como ele participamos e partilhamos. E Paulo, boa noite e obrigado por teres vindo aqui à nossa conversa. Boa noite, Vítor. Obrigado pelo convite. De facto, somos irmãos, mais que irmãos, somos camaradas, que é um termo muito forte, infelizmente muito mal interpretado e mal usado, mas a palavra camaradagem diz muito, e aquilo que eu vivi com o Vítor durante estes anos todos foi realmente uma experiência muito grande, a vários níveis, não só da amizade, como a nível do sindicalismo. Até tive a oportunidade de partilharmos uma outra vertente, que é a minha poesia, porque Exatamente. tive a oportunidade de ir a Santarém apresentar os meus trabalhos. Nestes anos todos é de facto uma panóplia de experiências que partilhamos entre várias coisas que fizemos, até em prol do sindicalismo, do desenvolvimento, portanto, a nível daquilo que os portugueses precisavam de conhecer novas realidades. Portanto, participei em vários projetos com o Vítor, participámos até inclusive em manifestações. Portanto, de facto, eu não tenho ninguém neste mundo em quem possa ter assim um paralelo como tenho com o Vítor, e de facto é como um irmão, mas é um irmão camarada, é um irmão que me acompanhou naquilo que eu considero as lutas essenciais daquilo que eu defendo, que são as minhas causas, que são também o Vítor, mas que é isso que nos faz ter a paixão pela vida, e a paixão pela vida é algo muito importante, é algo que faz com que nós nos sentimos vivos e úteis e contribuímos para o desenvolvimento da sociedade, porque nos preocupamos com as questões sociais, e essa é a base principal desta situação toda. Muito obrigado, Vítor, por este convite. Claro, então é um prazer. Eu acho que a gente podia começar por conversar um pouco sobre o ativismo que ambos fazemos, tu muito mais, com muito mais presença nas associações de dadores de sangue. É uma experiência que eu tenho partilhado nos últimos anos, é uma experiência muito enriquecedora, muito interessante. Tenho, aliás, tido a oportunidade de perceber a importância da recolha de sangue para a comunidade e para o Serviço Público de Saúde, mas também tenho tido também a experiência da valorização das pessoas que são dadoras de sangue, e eu gostaria, Paulo, também que partilhasse a tua experiência. Eu, sendo membro da Sociedade Recreativa Operária, não tendo que ter uma secção de dadores de sangue, não faz só essa atividade, mas tu tens a tua associação onde tu participas, é uma associação também só dedicada, que é a Associação de Dadores de Sangue de Porto Alegre, não é assim? Sim, de facto eu pertenço à Associação dos Dadores de Porto Alegre com alguma atividade, portanto, mais recente nos últimos anos. Deixa eu desligar isso, desculpa. Peço desculpa, porque estava a ouvir aqui. É mesmo assim, é os feedbacks. Normal. E então, como eu ia dizer, desde os anos 90 que pertence à Associação de Dadores de Sangue de Porto Alegre, assumi, então, há uns anos, funções mais executivas,
mas sempre estive ligado à associação e considerei sempre este projeto, e é o projeto mais antigo que tenho em termos de, talvez, de participação social, é realmente a dádiva de sangue. Foi algo que me disse sempre muito, que eu achei que é um projeto muito importante, porque de uma forma voluntária, benévola, altruísta, nós conseguimos salvar vidas. Nós conseguimos ter uma participação na sociedade, de um apoio até ao próprio Estado. Nós conseguimos fazer aquilo que o Estado não consegue. Daí a importância do associativismo, e esse é o ponto em que eu acho que devemos continuar a lutar, é que as pessoas percebam que só com o associativismo é que é possível nós termos dadores fidelizados e dadores que vão aos locais frequentemente dar a sua dádiva, e não por um reclame, não por um incentivo até que já é usado hoje de certa forma permissiva, que é usarem as entidades comerciais e até algumas empresas a promoverem a dádiva de sangue, mas com isso fazerem publicidade da dádiva de sangue. Portanto, as associações de dadores de sangue são associações muito importantes. E já agora queria referir, até porque estou a falar em especial também para o pessoal de Santarém, o trabalho notável que faz o Sr. Mário Gomes no grupo de dadores de sangue de Pernes. Existem muitos homens por este país fora que fazem um trabalho notável, de forma voluntária. Portanto, todos eles fazem promoção da dádiva, todos eles investem o seu tempo de forma voluntária para cativar os dadores. E eu hoje, felizmente, porque os meus horizontes alargaram do distrito de Porto Alegre, da associação onde pertenço, portanto, a nível nacional, e eu consigo perceber o que se passa a nível nacional. E é muito importante eu dizer isto, é que existem muitas pessoas desde o Sul, desde o Algarve até ao Minho, que fazem um trabalho notável na dádiva de sangue. Eu acompanho isso e de facto é uma coisa extraordinária. Eu estive há pouco tempo em Santarém a entregar 2 gotas de cristal. A gota de cristal é uma homenagem simbólica ao dador que consegue atingir as 100 dádivas. De facto, aí em Santarém, entreguei uma gota de cristal a um dador com 100 dádivas e a um outro dador que já tinha atingido as 105 dádivas, 115 dádivas. Isto é muito importante. São pessoas que ficaram uma vida inteira regularmente a dar sangue para conseguir muitas pessoas possam salvar as suas vidas ou ter melhor qualidade de vida. Paulo, deixa-me interromper-te, se não te importares, para colocar aqui uma questão que algumas pessoas por vezes colocam também. Dizer que aqui a nossa realidade é diferente da de Porto Alegre. Eu acho até que existe às vezes uma certa competição entre as associações quando havia de haver uma complementaridade e uma entreajuda. Mas aqui em Santarém, só no Conselho existem um número grande de associações, o que é bom porque significa que há mais gente empenhada na recolha de sangue. Sim. Mas sim, eu queria ir a um ponto da tua fala, onde colocavas a importância, e até devido ao facto de teres premiado, ou de terem premiado pessoas que deram mais de 100 dádivas de sangue, como é que nós podemos fomentar a recolha de sangue? E digo isto também, e passo já a palavra, mas digo isto também a propósito do seguinte: é que as pessoas que que eram dadoras de sangue, com o último governo PSD-CDS, perderam um dos direitos que tinham, que era o dia de descanso no dia em que dão sangue. Ora, sim, em pessoas que têm trabalho mais violento, é muito difícil irem dar sangue e depois irem trabalhar, não é? Eu dou o exemplo da minha própria empresa, porque
é impossível dar sangue de manhã e andar a subir postos e a puxar linhas à tarde, por exemplo. Sim. Eu, em relação a esse assunto, gostava até de aproveitar a deixa, porque é muito importante realmente falarmos sobre isso. E porquê? Nós temos hoje uma situação que está a ser trabalhada, que é a Diretiva Europeia do Sangue. E o que nós temos é isto. Temos uma lei que atualmente diz que o trabalhador que vai dar sangue apenas é autorizado pelo tempo em que vai dar sangue. Isso não é... E vou explicar porquê. Porque eu próprio trabalhei durante muitos anos, foram 20 e tal anos turnos em elaboração contínua, e para dar sangue eu não tinha grandes condições para ir durante a semana, porque 2 em 2 dias mudava de turno, e o que é que acontece? Eu, para dar sangue e trabalhar numa fábrica, eu precisava realmente que a fábrica... Deixa-me só interromper-te, porque acabou de se fundir a luz da minha casa em direto, de maneira que eu vou só pôr aqui um candeeiro substituto. Mas eu estava... um imprevisto. Vou tirar estava a ver. E então o que é que acontece? Há muitas questões que na lei devem de ser alteradas. É preciso tomar consciência da realidade. E se há dadores de sangue que se dirigem aos locais das colheitas e que de uma forma simples o médico passa uma justificação em como esteve a dar sangue, e isso justifica a deslocação, há outros casos em que pelas questões físicas do peso do trabalho que estão sujeitos, esse dador de sangue não pode ir trabalhar, porque não tem condições para isso, porque de facto, isto é, a ciência comprova que no momento da dádiva o dador fica debilitado. Claro. E há muitas empresas que têm consciência disto e libertam os trabalhadores. Mas o que nós temos tido nos últimos tempos é uma visão, portanto, ao contrário. É trabalhadores a serem penalizados. Até que em Portugal já recebi queixas disto. Trabalhadores que são penalizados, portanto, são retirados, portanto, alguns benefícios, alguns direitos, a majoração, uma série de coisas, e se calhar ficam apontados porque vão dar sangue. Isto é uma falta de visão neste caso do empresário, que não percebe que ele próprio deve contribuir para este fim. Porque a dádiva de sangue não é algo que a gente faça como ir ao café e beber uma bica. Quem vai dar sangue vai salvar vidas. Cada dádiva de sangue pode salvar 3 vidas. E provavelmente o dono dessa empresa, se um dia precisar de sangue ou um familiar seu, vai perceber esta necessidade. Portanto, é preciso uma tomada de consciência em relação a estas coisas, mas principalmente é preciso que a lei mude um pouco sobre isto. É preciso que o legislador político perceba que a dádiva de sangue tem um valor acrescido. Mas hoje temos uma realidade completamente diferente, porque o dador de sangue, quando vai dar sangue, muitas das vezes ainda não se apercebe do valor daquilo que está a fazer. Porque além de salvar vidas, hoje a dádiva de sangue não se resume simplesmente a sangue. Portanto, nós temos falado dos derivados do sangue. E nos derivados do sangue nós temos as plaquetas, nós temos o plasma, que são produtos muito, muito procurados. E o paradigma da dádiva de sangue até poderia ser alterado, poderia mudar. E porquê? Porque muitas das vezes, hoje se calhar não era necessário as pessoas irem dar sangue propriamente dito, como se fez, portanto, nas últimas décadas. Se calhar era necessário o investimento, o sistema da AFERS, por cada distrito, por cada hospital, as pessoas poderem ir doar plaquetas, doar plasma. Portanto, hoje a realidade é outra, as necessidades são outras.
porque realmente do sangue o que é necessário, portanto, para explicar melhor, poucas vezes é necessário mesmo a transfusão de sangue. Tirando acidentes graves em que há necessidade de uma reposição imediata de sangue, a maior parte dos casos que as pessoas precisam é dos seus derivados, e principalmente o plasma, que se tornou um grande negócio a nível mundial e que se tornou até num escândalo a nível mundial. Aliás, Portugal, nos últimos anos, e um pouco por interferência do ex-ministro da Saúde, o Dr. Adalberto Campos Fernandes, existiu e ainda existe, ainda está em execução um plano para o aproveitamento do plasma, um plano nacional do aproveitamento do plasma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na altura em que ele esteve em exercício, ele montou uma estratégia para que 12 hospitais do país estivessem em condições do tratamento do plasma para fracionamento. E o plasma para fracionamento é muito importante. E porquê? Porque hoje nós estamos a importar do estrangeiro plasma. Estamos a importar medicamentos plasmáticos. A primeira conversa que eu tive com isto foi com o saudoso Dr. João Semedo, que tinha conhecimento destas questões. Eu falava um pouco com ele sobre isto e era realmente constrangedor como é que Portugal pagava cerca de 40 milhões na importação de plasma, quando os nossos dadores têm nas suas dádivas a hipótese de dar plasma para o país. E depois lemos notícias, como há pouco tempo, em que o próprio Estado, portanto, neste caso o Governo, está a pagar anualmente para ser incinerado plasma doado pelos nossos dadores em Portugal. Isto não é bom, isto é algo que tem que ser alterado. Mas é alterado como? É que foram apontados 12 hospitais no país para serem preparados para conseguirem armazenar o plasma, para que em condições próprias, porque isto exige certificações, que enviassem o plasma para os centros do IPST e depois esse plasma seria então fracionado. Eu recordo a primeira vez em 2018, e eu próprio nos armazéns estive a observar pela primeira vez plasma fracionado, tanto para medicamentos plasmáticos, com plasma derivado dos dadores portugueses. Isto é, dadores que deram plasma em Portugal. Portanto, esse plasma foi apresentado 30 mil litros, não houve capacidade para mais. Existe um concurso, ainda na base daquilo que foi projetado pelo ex-ministro da Saúde, um concurso para 60 mil litros, que é o que está agora em vigor. Ainda existe um concurso para 90 mil litros. Isto é importante. E o que é que acontece? É que depois esta questão não está a ser observada nem pelo poder político, portanto, nem para as entidades ligadas à dádiva de sangue, e até corremos o risco de, quando for o tal concurso para os 90 mil litros, não estamos em condições, porque os hospitais não estão a ser apetrechados para aproveitarmos esse plasma os dadores de sangue estão a dar de forma voluntária e benévola. Isto é muito grave o que está a passar neste país. Portanto, isto tem que ser... Paulo, deixa-me interromper para nós não nos fixarmos apenas na questão do sangue, que é, aliás, um assunto extraordinário e que merece todo ele só um debate próprio, mas eu gostaria de colocar aqui na conversa contigo, e seguindo até a tua linha de raciocínio, a questão do trabalho por turnos, que tal como tu, como eu, nós trabalhamos por turnos e seria interessante nós podermos abordar um pouco isso. Eu poderia dizer que trabalhei também 11 anos por trabalho por turnos. Nesses 11 anos
nesses 11 anos foram anos difíceis, porque o trabalho por turnos é muito desgastante e portanto, coloca um conjunto de problemas à saúde. Parece-me que é fundamental que o trabalho por turnos, as pessoas que trabalham por turnos tenham uma redução do horário de trabalho, que as pessoas que trabalham por turnos tenham uma majoração salarial para aquilo que é o seu desgaste profissional que o trabalho por turnos coloca, por exemplo, com um subsídio de turnos próprio, independentemente daquilo que é o pagamento das horas noturnas, que hoje é só da meia-noite às 5 da manhã. E eu gostava de ouvir também, a partir da tua experiência, a tua opinião sobre esta questão do trabalho por turnos. Vítor, já agora faço aqui um desabafo, né? A minha entrada para a política começou por aí. Eu participei numa audição no novo edifício da Assembleia da República, promovido pelo Bloco, precisamente sobre essa matéria, em que tínhamos lá alguns especialistas a nível nacional, então um cronobiólogo famoso, para falar sobre o assunto. O Bloco apresentou esse tipo de trabalho muito cedo e, infelizmente, as pessoas hoje ainda andam um bocadinho a leste dessa situação. Nós tivemos, inclusive, na parte que nos tocou, que havia uma ameaça por causa da flexi-segurança, nós tivemos a visita até de um dinamarquês que nos explicava coisas que nós até aí achávamos que o melhor era o senhor não falar, porque isso era muito avançado para o nosso país. Portanto, isto tem tudo a ver com uma questão de evolução da mentalidade em relação ao assunto. Portanto, o trabalho por turnos não é devidamente, e principalmente em elaboração contínua, não é devidamente considerado. Não, as pessoas não estão a perceber bem o que é que se passa nessa área, em que há um desgaste não só físico, como social, familiar. Portanto, há uma série de condições que afetam as pessoas. Eu senti isso na pele, não é? Como tu sentiste também, e a verdade é esta, é que ainda hoje ninguém quer saber disso, porque é assim, quem está bem, está bem, entre aspas, não é? Quem se sente confortável não quer saber dos outros que têm que trabalhar de noite, que têm que fazer piquetes, têm que ter uma série de serviços que atormentam toda a sua vida e que o desgastam e que deixam até marcas a nível familiar, porque depois isto tem sempre um efeito. Isto não, ninguém diga que não, mas as pessoas pagam sempre um preço por isto tudo. Agora esta foi a base que me ligou muito até a uma outra vertente onde eu estive incluído, do sindicalismo, e como sabes, fui representante de um sindicato do Norte, o CIFOMAT, com que eu gostei muito de trabalhar. Tinha uma política muito interessante, uma política de diálogo para com as entidades empregadoras, onde se conseguiram até muitos acordos, portanto, e muitas soluções para situações complicadas. Isso foi realmente também uma grande experiência que tive na vida e que eu não posso esquecer, e que tenho orgulho de ter conhecido pessoas que com grande capacidade e com grande dedicação, como foi o nosso amigo Jorge Lopes no Porto, inclusive o nosso camarada António Chora, com uma grande experiência também, com quem troquei também muitas opiniões, e contigo também, que também tiveste tendo um trabalho muito dedicado a esta área, porque isto quem sente nunca esquece. Então, sempre... respondemos aqui um pouco a uma pergunta que também tinha sido suscitada antes da nossa conversa, agora online. Como se vê hoje o sindicalismo? A minha experiência, como tu sabes, partiu para a fundação de um novo sindicato, visto que
a falta de democracia no sindicato anterior onde eu estava, e apesar de ser um sindicato da CGTP, essa falta de democracia impedia que houvesse um debate democrático e a criação de alternativas, de saídas e de respostas para as dificuldades que os trabalhadores viviam. Para além disso, há um aspecto bastante grave que é o sindicato, em várias situações, comportou-se como sendo da UGT, ou seja, assinando perdas de direitos dos trabalhadores e, portanto, isso levou à necessidade de termos que criar um sindicato que correspondesse às necessidades das pessoas, em particular dos mais jovens, porque os mais jovens hoje têm menos direitos do que os mais velhos. Isso, por exemplo, na EDP existe na prática 2 acordos coletivos, um para os mais velhos e outro para os mais novos, em que os mais novos têm menos direitos do que os mais velhos. Só para quem nos está a ver ou irá ver no futuro, eu dou apenas o exemplo de eu com 40 anos de casa recebo 400 euros de subsídio de anuidades, digamos assim, para as pessoas compreenderem, e os mais novos não têm direito a nada disso. Só aí são 400 euros de diferença. E eu gostava de te perguntar como é que vês hoje o sindicalismo. O facto é que nós, a partir de 2003, perdemos muito em termos de luta sindical, porque foram aprovadas um pacote laboral, uma lei laboral, no tempo de Bagão Félix, que para mim foi a viragem. Em 2003 foi a viragem. Em 2009, o PS, que era um partido que contestava as leis de Bagão Félix, acabou, pois, por ainda não só não revogou como queria, ou como dizia que queria fazer, como ainda agravou umas determinadas situações a nível da lei laboral. E isso, aquilo que nos deu foi um vazio, foi a precariedade, e hoje os nossos jovens estão a sofrer muito com isso, quando podem agradecer ao PS e ao PSD, porque de facto acabaram por estilhaçar tudo o que era as condições das relações laborais. Portanto, nós tínhamos como princípio que há quem forneça a força de trabalho e há quem paga a força de trabalho, né? E isso tem que existir um ajuste direto, porque há quem compra e há quem venda, mas quem compra acabou por dominar e acabou por comprar à sua vontade, e quem vende acabou por ficar refém de uma situação em que podia vender ou por outra, ficou subjugado. Entramos na época de uma outra exploração, de uma outra escravatura, e tudo isso foi muito mal a partir de 2003 para cá. Mas voltando a esta questão do sindicalismo, conforme ele funciona, eu já agora gostava de colocar aqui só uma nota, porque é uma notícia atual, é que temos sindicalistas na Alemanha a exigir a redução não é de horas de trabalho, é dias de trabalho. Portanto, na Alemanha, neste momento, há sindicalistas a exigir a redução de dias de trabalho. Portanto, e isto são formas de promover o emprego, são formas de promover a qualidade de vida, são formas até de combater os problemas que nós temos a nível social, como esta pandemia em que estamos, mas isto é uma visão progressista, isto é uma visão de futuro, é uma visão de quem percebe que não podemos estar a olhar para a questão do lucro. Porque esta sociedade move-se pelo lucro. Portanto, o poder económico apenas vê o lucro e não está... E é cego, acaba também por se aniquilar a si próprio, né? Isto também é quase uma profecia marxista, né? É verdade. Acaba por ser uma seta apontada ao próprio capitalismo. E então, aquilo que eu vejo hoje no sindicalismo é isto. O sindicalismo, com todos os defeitos que nós podemos apontar, o maior problema é este, é que foi desmontado ao longo do tempo a capacidade de intervenção do sindicalismo, pela própria lei.
A própria lei, portanto, vamos começar pelos contratos coletivos de trabalho e daí em diante, a própria lei tem muitos vazios, tem muitas lacunas. Quem lê a lei laboral até diz assim, isto é tudo muito interessante, só que aquilo depois na prática falha tudo, e até posso começar pelo CIR, os códigos de insolvência, que é uma coisa vergonhosa, e para não mudarem isso, este país vai continuar a estar na mão dos abutres que fazem o que querem e o que lhes apetece. Era algo que devia ser mudado. E já agora, em termos de memória, eu queria lembrar-te que nós tivemos uma intervenção na primeira revista lançada pelo Paulo Louçã, era para falar sobre as questões laborais, no número 0, e eu recordo-me que nesse primeiro número, que a primeira coisa que escrevi foi precisamente a chamar a atenção para os problemas que nós poderíamos vir a ter com o sindicalismo. E eles estão aí porque o sindicalismo, por exemplo, num país evoluído, devia de ser apontado como a base principal de algo entre a entidade empregadora e os trabalhadores. Porque o que é importante no tudo é as pessoas perceberem que quem trabalha está a produzir. Hoje não existe uma sociedade porque nada aparece sem o trabalho. E sem os trabalhadores nada existe. O trabalhador é a base principal da construção de uma sociedade. Seja num operário numa fábrica, seja no professor numa escola, seja num médico num hospital, todos esses produzem. E todos esses têm que ter condições para trabalharem, todos esses devem ser defendidos nas suas áreas e deve de existir uma ponte de ligação entre todas as entidades, né? Seja o Estado e quem trabalha para o público, seja entre os empresários privados e quem trabalha para esses empresários privados. Sem isso, nós não podemos construir uma sociedade justa e igualitária, não podemos construir uma sociedade em que as pessoas se sintam bem com aquilo que fazem. E quando um trabalhador não se sente devidamente compensado, há qualquer coisa que corre mal. Porque eu, por exemplo, tive uma fase da minha vida em que trabalhei com alemães, e a primeira coisa que eles me transmitiam é que não queriam os trabalhadores desmotivados. Isto era importante ouvir este tipo de frase, portanto, que eu pertencia a uma comissão de trabalhadores, e eles achavam que não era normal, pormenores para eles eram trocos, era normal os trabalhadores estarem desmotivados. Claro. Eles eram exigentes, sem dúvida, também não abriam muito as mãos a dinheiro, era tudo negociado. Mas dentro dessa negociação, aquilo que eles queriam era ver dentro do plano que eles tinham para serem rentáveis e para terem os lucros os quais tinham já projetados, mas também não punham de parte, não colocavam de parte a hipótese, tanto o trabalhador ser devidamente recompensado por aquilo que estava a dar à empresa. E isto é que é a parte interessante da coisa. E esse espírito está a desaparecer. Hoje as pessoas já quase pedem por favor e tal, e que quando estão ali sujeitas a uma situação de uma nova escravatura, isto não é admissível. Portanto, nós estamos num retrocesso muito grande em termos laborais. E essa parte é uma parte que me deixa muito apreensivo em relação ao futuro, principalmente pelos jovens, que eles estão a ser as maiores vítimas daquilo que estas gerações anteriores deixaram e permitiram para a continuidade no que diz respeito às questões laborais. Paulo, tu estás a colocar um conjunto de temas que a gente estaria aqui, de facto, variadas horas, mas outra das tuas paixões, eu também gosto, mas tu também gosto de dar a minha perninha na rádio local, tu também na rádio Porto Alegre, ou Porto Alegre FM, já não me lembro bem o nome da rádio, tu dirás. Rádio Porto Alegre. Rádio Porto Alegre.
gostaria de te ouvir sobre como é que tens visto a transformação das rádios locais, visto que, por exemplo, imagina, Santarém tinha 2 rádios locais, chegou a ter 3 rádios locais, e todas elas desapareceram. É, Chegou a ter um estúdio emissor da Antena 1, com emissões próprias da cidade, e tudo isso desapareceu, e hoje é um espaço, eu ia dizer um espaço em branco, mas de facto hoje a comunicação faz de formas diferentes e talvez também aquilo que ajudava a manter as rádios locais era muito o comércio local e as pequenas indústrias, que hoje foram desaparecendo com o comércio local a ser engolido pelas grandes superfícies e as pequenas indústrias a serem engolidas pelas grandes. Né? Há é, pouco falaste do Marx, o Marx também dizia que é o processo de acumulação capitalista e de facto também aqui se verificou isso com prejuízos para a cidade e para a cidadania. No meu caso, eu participo na RCA Ribatejo, que até é uma rádio de Almeirim, que tem há algum tempo um estúdio em Santarém, acima de tudo fazendo crónicas de opinião e depois num programa de debate político ou social chamado Conversas à Fiada, que com a epidemia passou a ser feito via Facebook, mas gostava de te ouvir sobre a tua experiência na rádio local de Porto Alegre, a audição do público de Porto Alegre e como é que tu vês hoje essas experiências das rádios locais. pronto, de facto, eu confirmo tudo o que tu disseste e realmente era o que estava no meu pensamento, é este, é que da mesma forma como as grandes superfícies deram cabo das mercearias, também se calhar as grandes empresas a nível de comunicação social também quiseram abafar um pouco a imprensa regional e local, portanto, a nível de rádios e até jornais, que passam mesmo um mau bocado. Porque o que é que acontece? Eu vou falar aqui um pouco do interior, porque, como sabes, e tu tiveste até muita intervenção nisso, eu até te considero o autor da palavra interioricídio, hoje, hoje, Talvez hoje não, talvez não. Olha que não, como eu. eu até te considero o autor disso, foste a pessoa que aplicaste isso de forma muito efusiva. E o que é que acontece? Nós, da experiência que eu tenho aqui de Porto Alegre, os jornais vivem realmente uma situação muito complicada. Porquê? Porque a nível de patrocínios, a nível de empresas, pouco existe. E vivem da publicidade, como todos os outros, não é? E não é fácil realmente sobreviver. Quando fazem um esforço, e eu tenho que louvar esta gente que trabalha nesta área. No caso da Rádio Porto Alegre, a situação é um pouco diferente, porque é um processo, já com muitos anos, mas que foi sempre muito bem estruturado. Foi bem estruturado e, felizmente, acabou por ter não só bons profissionais, como pessoas com uma grande vontade de, portanto, os chamados colaboradores, que durante muitos anos têm dado vida a esta rádio, que pelos meios que são conhecidos de medição, portanto, já foi considerada a rádio mais ouvida do Alentejo. E eu próprio, para aquilo que escrevo e para as crónicas que emito na rádio, já cheguei a ter até feedback de portugueses fora do país, através do sistema online e podcast, conseguem depois ouvir e acabam por dar algumas notícias daquilo que ouvem. Isto é importante nós percebermos que há hipóteses de sobrevivência. Não é fácil, não é fácil. Esta Rádio Porto Alegre tem um conjunto de profissionais com uma grande bagagem, tem a possibilidade de ter já um património, é uma rádio que tem um edifício, que tem
tem pronto, um sistema de consolidada. Equipamentos móveis, pronto, e estão nesse aspecto de uma forma saudável e como têm uma consciência das dificuldades, vão sobrevivendo conforme as possibilidades, pronto, e vão fazendo uma gestão muito boa. Portanto, realmente, eu tenho muito orgulho de ser colaborador da Rádio Porto Alegre, porque conheço as pessoas e vejo que estão a fazer um trabalho notável, até porque numa região como esta, em que está desertificada, mas temos muitas pessoas já com uma idade avançada, a rádio acaba por ser uma grande companhia das pessoas. E é muito, para mim, no meu caso, eu sinto-me mesmo de coração cheio quando vou a um determinado local comercial, encontro pessoas e as pessoas falam daquilo que ouvem, do que eu digo e comentam comigo, seja na rua, seja nesses locais. Portanto, isto significa que as pessoas têm aquela companhia. E eu conheço pessoas, pessoalmente, e até de família, que a Rádio Porto Alegre é a companhia das pessoas. Portanto, isto é muito importante que exista e é muito importante que nunca acabe este tipo de acompanhamento, até porque há sempre uma informação diferente daquela que nós temos a nível nacional, que é uma informação dirigida aos locais, portanto, com informação local, dos eventos locais, portanto, com as situações, seja a nível de meteorologia, seja a nível de conselhos, portanto, tudo isso é muito importante para estas populações. Portanto, e eu realmente é uma das satisfações que tenho é de colaborar com a Rádio Porto Alegre. É talvez a seguir aos dadores de sangue, a experiência que tive também na política, onde eu sinto que tive também uma atividade que foi importante para pelo menos para mexer com as pessoas, apresentar novas propostas. Sim, esta questão pelas pessoas. Pronto, esta questão da rádio. Porque nas vezes que eu estive em Porto Alegre, o reconhecimento da tua atividade e do teu ativismo é evidente e é patente. Pronto, e eu sinto-me confortável. Porquê? Porque a minha vida sempre se pautou foi por isto, daquilo que eu posso dar aos outros. Pronto, não posso fazer como o Cristiano Ronaldo, não é? Que tem muito dinheiro e faz doações de dinheiro. Eu dou daquilo que sei, daquilo que posso trabalhar, não é? Portanto, cada um dá como pode. Eu tenho esta vertente que é, pronto, é a minha atividade, é estar junto das pessoas e, pronto, seja na dádiva de sangue, seja nas questões políticas, seja a nível da rádio para transmitir os meus sentimentos, porque o programa tem um nome muito apropriado, que é Desabafos. Portanto, eu leio, ouço, né, e depois falo, comento aquilo que sinto da sociedade. Portanto, e fico muito satisfeito quando encontro as pessoas e as pessoas manifestam agrado com aquilo que eu digo, né? Porque as pessoas depois acabam por se rever em algumas coisas. Também ouço críticas, que é normal, não é? Porque eu nunca pensei, nem vou pensar, que as pessoas vão estar todas de acordo comigo, não é? Porque isto, cada um pensa da sua maneira, cada um tem as suas experiências, cada um tem a sua formação e pronto, tudo isto faz parte da vida, é preciso um pouco de tudo, tem que existir. Nesse um pouco de tudo, Paulo, uma das tuas vertentes do ativismo é a poesia. Aí é que eu vou te dizer, eu não sou capaz de contribuir, até declamar não sou grande coisa, aliás sou fraca coisa, mas a poesia é uma das vertentes do teu ativismo. Várias vezes tenho visto, quer na imprensa local, quer nas redes de Facebook, intervenções tuas, declamações, sessões públicas de poesia. Conta-nos já agora um pouco dessa experiência, porque também ela pode ser bastante interessante para se replicar noutras cidades e quiçá em Santarém.
já agora queria fazer aqui uma associação, porque na questão da poesia, portanto, Santarém já tem uma marca no meu coração por 2 motivos, não é? Ir fazer a entrega de 2 gotas de cristal a 2 dadores em Santarém é um marco histórico que nunca mais vou esquecer. Mas na minha nota autobiográfica, em termos literários, também não posso esquecer que em 2013 estive na cidade de Santarém e foi um orgulho ver no jornal O Mirante a seguinte frase: poeta portalegrense veio apresentar as suas poesias em Santarém. Portanto, isso para mim foi um marco histórico. Portanto, eu este ano, não fosse a pandemia, portanto, provavelmente nesta altura já estaria lançado o meu primeiro livro. O meu primeiro de 7 livros. Tenho 6 prontos, portanto, há 6 livros que estão acabados. Portanto, tenho um 7º, portanto, vai ser o derradeiro, não vou fazer mais que isso, mas o primeiro era para ser lançado este ano, não sei, talvez ainda com um esforço lá para o fim do ano ainda possa ser lançado. Mas tive muito orgulho de ter feito essa apresentação em Santarém. E conheci pessoas que tinham trabalhos excelentes e foi realmente um momento adorável esse que eu tive em Santarém, em que tu estiveste presente também. Nesse mesmo... Mas não pude apresentar poemas meus. Tudo bem. Porque, de facto, na prosa eu ainda dou uns toques. Tu, de certa forma, até... Não, na prosa sim. Com as minhas crónicas nos jornais, ainda dou uns toques. Agora, na poesia é difícil. Na prosa sim, e até faltou aqui referir, até na questão política, do trabalho que tivemos na Comuna Net. Acho que foi um trabalho muito bom, foi algo de orgulho. E uma revista, já agora interromper, desculpa, que no período em que nós estivemos à frente dessa revista, ela teve das maiores tiragens e das maiores edições e descargas na net. Foi também um trabalho muito interessante em que nós participámos, esta do jornalismo, neste caso do jornalismo teórico e do jornalismo e da produção, da ajuda, ou de partilharmos esforços numa equipa que produziu textos, trabalhos culturais e ideológicos bastante interessantes e bastante valiosos. Paulo, eu ia terminar com uma coisa que a gente dois também gosta muito. Estamos com quase 50 minutos, que é as caminhadas. Também fazes umas caminhadas belas aí na Serra de São Mamede. Sim, infelizmente, portanto, ultimamente tenho estado um pouco arredado disso, mas vou contar aqui um episódio que é muito interessante e para provar que as caminhadas não é só nós caminharmos e fazer bem para a saúde, porque as caminhadas fazem bem à saúde. Na passada sexta-feira estive em Évora, estive numa reunião na Câmara Municipal e pronto, eu por acaso não tinha conhecimento, no resto de chão da Câmara Municipal existem umas termas romanas, que agora neste momento não estão abertas ao público por causa da pandemia, mas pronto, eu ao longe via uma terma e fiquei maravilhado com aquilo, e assim, isto é de facto notável. Eu já há muitos anos que venho a Évora, o meu pai até é de Évora, e eu não sabia que existia, conheço outros monumentos, mas não sabia que existia esta terma romana. E perguntei à pessoa que estava na entrada da Câmara Municipal, depois dessa reunião, se eu podia fotografar essa terma que estava mesmo ali à frente. E o senhor disse: pode sim, Sr. Paulo Cardoso. E eu fiquei espantado. E fiquei espantado porque chega ali a Évora, uma pessoa que eu não conhecia, e a pessoa conhecia-me. E conhecia-me porquê? Eu depois perguntei-lhe, e ele disse-me: não, porque eu vejo os seus posts no Facebook e até no YouTube sobre as suas caminhadas. Vocês fazem uma boa promoção da região.
Portanto, quer isto dizer, este amor pelas caminhadas, esta forma saudável de andar na vida, ainda tem outra vertente, que é promovermos a região. Porque ao publicarmos as fotos dos sítios onde nós andamos, acabamos depois por mostrar aos outros o que é que temos de bonito, né? Porque felizmente temos um país muito bonito. Todo mundo tem coisas bonitas, né? Mas cada um tem que promover a sua região, e o que era importante é que todos pudéssemos visitar as várias regiões, porque há coisas bonitas em todo o país. É preciso nós explorarmos, e tu és uma evidência disso, porque até de bicicleta vais para muito longe para conhecer este país todo e mais além, não é? Faço algumas coisas. Já agora eu gostaria de partilhar com os nossos pessoas que estão a trabalhar connosco precisamente esta imagem de caminhadas do Paulo. O Paulo que, como ele estava a dizer muito bem, partilha o prazer da caminhada, não só o prazer da caminhada naquilo que é a diversão, mas daquilo que é o contacto com a natureza e daquilo que é o convívio social, o fazer bem à saúde. Uma imagem, Paulo, que tu talvez te recordarás, esta aqui do trabalho por turnos, que a gente chegamos nos nossos trabalhos em comum a fazer. Talvez passar também por uma das dádivas de sangue que o grupo de dadores de sangue recolheu recentemente em Nisa. Voltando também ao ativismo, mais uma iniciativa. Esta não me lembro qual é que é, não sei se é daquelas que se lixa a Troika. É que se lixa a Troika com 400 pessoas em Porto Alegre, que foi notável, muitas pessoas já não se recordavam de existir uma manifestação com esta dimensão. E Paulo, para terminar, com uma fotografia de amigos nossos e com a tua presença numa iniciativa, penso que internacional. Sim, sim. Aqui estás com o nosso amigo Bruno, a deputada Isabel Pires, a deputada da Joana Mortágua, ambas do Bloco de Esquerda, e a Catarina. Pessoas estão no meu coração. Sim. Estão no teu coração. E pronto, Paulo, não foi uma crónica de rádio, que aqui estás tu na tua rádio, mas foi um momento de convívio de que nós tivemos os dois, e eu queria te agradecer teres partilhado este momento agradável de conversa. Ao fim de contas, em tempos de confinamento, a gente tem que fazer alguma coisa para conviver com os amigos, já que não pode conviver como antigamente. Não é? E quero-te dar os parabéns também por esta iniciativa, e continuas assim, porque eu conheço precisamente nesta vertente, que é de promoveres, que é de... tu é que és o verdadeiro ativista. Já agora que falaste nas minhas viagens em bicicleta, que infelizmente devido ao meu acidente que me tirou um rim, e portanto que eu tive que deixar de fazer, e depois também porque veio a epidemia. Eu quero convidar todos e todas a dizer que este vídeo será partilhado no blog santarenomundo.blogspot.com, onde poderão ver também um pouco algumas das minhas viagens em bicicleta, algumas visitas que se têm feito para divulgar a cultura no nosso país, cultura e ativismos da qual o Paulo tem sido uma pessoa absolutamente extraordinária. Muito obrigado, Paulo. Esperamos em breve poder nos ver em Porto Alegre ou em Santarém. Um grande abraço. Um grande abraço, Paulo. Fica bem.